O Hospital do Servidor Público Estadual, na Zona Sul de São Paulo, está enfrentando um surto de superfungo, Candida auris, tendo registrado 14 casos de indivíduos colonizados, que é quando o paciente tem o fungo, mas não foi infectado, e um caso de infecção desde o início de janeiro deste ano. A repórter Bruna Salles, que está acompanhando o caso lá na capital, está ao vivo com a gente para explicar essa situação. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo. Esses casos vêm sendo confirmados no Hospital do Servidor Público aqui em São Paulo desde o início de janeiro deste ano. São 15 no total, como você disse, mas 14 deles são apenas pacientes colonizados. Isso significa que o fungo está presente em alguma parte do corpo dessas pessoas, mas que elas não foram infectadas. Já um dos casos foi de infecção, sim, um homem de 73 anos. Esse paciente, infelizmente, faleceu, mas o hospital afirmou que o óbito foi causado por complicações cirúrgicas e não em razão da infecção do fungo. Esse superfungo é da espécie Candida auris, que é um patógeno que gera preocupação em escala global, porque ele tem infecções muito graves que podem evoluir para óbito e ainda por cima eles são altamente resistentes a medicamentos, aos antifúngicos. Eu conversei com o infectologista Diego Rodrigues Falsi, que é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele afirmou que as candidíases são doenças comuns em pacientes hospitalizados que estão com o sistema imunológico já vulnerável. E ainda que esses surtos acontecem em hospitais porque o fungo consegue sobreviver justamente em superfícies inanimadas, como roupa de cama, corrimão, móveis, equipamentos médicos e outros. Bruna, pela gravidade do que você me disse, a gente fica inclusive assustado, mas o hospital deve estar fazendo alguma coisa. O que é que está sendo feito então para conter esse surto? O hospital notificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o que eles têm feito é que eles afirmaram por nota que adotaram medidas de segurança e controle, como a manutenção de pacientes em quartos individuais, para não ter contato com outros indivíduos que podem ser infectados, higienização intensificada e treinamento para as equipes, enfermeiros, médicos, para tratar com esse fungo. Além disso, a unidade vai realizar coletas mensais por 6 meses e vão passar a análise de cenário para a Anvisa. Essas reuniões com a Anvisa estão sendo semanalmente e o hospital confirma que estão passando todos os resultados das coletas para eles, Rafael. E é claro que a Anvisa, então, deve considerar esse superfungo uma ameaça à saúde pública, né? Sim, com certeza. Voltando um pouco para o histórico do fungo aqui no Brasil, os primeiros casos foram registrados em 2020, na época da Covid-19. Então, a Candida auris foi registrada primeiro em Salvador, e na época a superlotação dos hospitais e a redução da capacidade de controle de infecções fez com que aparecessem surtos nos hospitais, principalmente em UTIs, cada vez com mais frequência. E a partir daí a Anvisa considerou que essa é uma ameaça à saúde pública, assim como o resto do mundo. E primeiro, porque o fungo é altamente resistente a antifúngicos, que são os medicamentos que são usados para controlar essas doenças, e mais ainda, ele é resistente aos antifúngicos que vão contra a Cândida, que é o gênero desse fungo. Então, o restante dos fungos que são desse gênero conseguem ser medicados com os medicamentos que existem hoje em dia, mas esse Candida auris não necessariamente. E também considera uma ameaça à saúde pública porque consegue causar infecção de corrente sanguínea e outras infecções invasivas que podem evoluir para óbito, como eu disse recentemente. E terceiro, porque pode permanecer viável por longos períodos no ambiente e causar surtos em ambientes hospitalares, Rafael. A gente vai acompanhar esse caso de perto, qualquer atualização eu trago para você. Muito obrigado, Bruna.